Olá, pessoal. Vamos iniciar então mais uma aula. Essa aula é sobre arquitetura e design. Eu queria só dizer que eu estendi o último exercício, que é sobre cores complementares e análogas, até o dia 6. Então, para aqueles que não fizeram ainda, por favor, façam. E também disponibilizei os critérios de avaliação desse nosso primeiro bimestre. Essa semana acredito que termine essa avaliação e espero vocês até o dia 6 para terminar o, o exercício das cores. Então, para a avaliação do primeiro bimestre será o trabalho já proposto, né? Quando a gente estava ainda no início do semestre, e já combinado com vocês, acompanhei a produção de todos. Somente alguns eu não consegui acompanhar o objeto 3D. Então, a avaliação será isso. E valendo 8, esse projeto grande, e 2, o trabalho de cores, ok? Eu vou compartilhar. Olá, Tatiane. Tatiane, eu já comecei a gravar aqui, tá? E eu expliquei já que eu postei no Aprender os critérios de avaliação e prorroguei o prazo da atividade de cores. Então, quem ainda não fez, tem até o dia 6 para fazer. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre arquitetura e design. Aí, para a aula que vem, a gente vai fazer uma atividade prática. Eu vou pedir uma atividade prática, junto com uma técnica, que é a técnica do Kirigami. Mas, para isso, eu vou disponibilizar um template e depois pedir alguns materiais simples, só material de corte, tesoura e estilete. E a folha do template vocês terão que imprimir também, ou redesenhar numa outra folha, tá? Mas vai ser bem simples também. Vamos ver o que vai sair. Bom, falar um pouquinho sobre arquitetura e design. O design, essa é uma definição simplista do que é o design, que design é o primeiro processo de adaptação de um ambiente artificial às necessidades físicas e psíquicas dos homens. Esse ambiente artificial poderia ser, por exemplo, o manuseio de uma caneca ou o manuseio de talheres, por exemplo. É um ambiente criado por peças criadas pelo homem. Então, são projetos de design, vamos dizer assim, no qual tem que pensar como centro o ser humano, o uso desse objeto como centro o ser humano. Tá? Também o design é uma área que pensa em alternativas, propõe alternativas entre produto e sistema de usuários, na configuração desses produtos. Então vamos pensar assim, o design ele entra em todas as áreas de projeto, todas as áreas que a intenção é o uso, né, de alguma coisa. Então, na questão do design, seria o micro, pensar no micro. Na arquitetura, no macro. Então, o uso de grandes estruturas. Até, inclusive, utilizar ferramentas do design para o início do projeto. Quer dizer, você ter já a consciência de como iniciar esse projeto, já tendo como objetivo principal o uso dessa estrutura. E o uso envolve seres humanos, né? Também, plano de ideia para a solução de um problema, em qualquer sentido, o design ele ajuda na solução de problemas e concretização de sistemas de produção. Então, esse último item do design, ele está mais específico na questão industrial. Claro também que vem um pouquinho para a arquitetura. Como eu vou construir, por exemplo? Então, aí, sei lá, de repente até a engenharia se envolve nessa questão.
um sistema produtivo, você de repente precisa trabalhar essa questão, como isso vai se dar, né, esse projeto. Aqui existem dois itens interessantes aqui nesse gráfico. Seria, olha, a gente tem o designer, arquiteto, o produto e serviço em si e o usuário. Aqui, então, seria a estrutura projetada pelo arquiteto. Então, o que ele tem, tem que ter a ver no processo de produção, então envolve a conduta do projetista. Essa conduta envolve conhecimento técnico, o conhecimento orçamentário, conhecimento do seu cliente, o briefing, né, do projeto. Envolve a própria condição da criatividade, quer dizer, o grau de criatividade proposto pelo projeto. Então, envolve a questão do processo de conduta do projetista, sua habilidade, sua competência para trabalhar com o projeto. E depois, por outro lado, né, na questão entre produto e usuário, envolve o processo de uso, quer dizer, a satisfação do usuário. Eu preciso garantir isso. A satisfação envolve segurança, conforto, a saúde do usuário. Tá? Então, olha, outras definições simplistas do design, o que é? Processo que transforma produto ou serviço em industrial, determinando as necessidades de um indivíduo e de um grupo. Existe um abismo entre o processo produtivo industrial e o processo produtivo artesanal. O design, ele está nos dois, né? Que tanto só que assim, o design ele prioriza os processos industriais, aquilo que é feito em grande quantidade. Eu encontro design também em produtos de pequena tiragem ou artesanais, né? O que caracteriza um produto artesanal é feito por uma pessoa, uma só. Passou de duas, já é um processo industrial, tá? Então, avaliação do processo de criação, concepção, adaptação de produtos ou serviços no meio, no qual envolve também a questão da sustentabilidade e ecologia, tá? E configuração do objeto, do ambiente objetual, que é a interação do sistema social com a interação com os objetos, tá? Envolve essas duas interações. A questão da a orquestração objetual. O design ele trabalha muitas vezes nesse sentido. Para o arquiteto, por exemplo, trabalhar com design de interiores, trabalhar, orquestrar objetos, todos os objetos são industriais, por exemplo, dentro de um ambiente, para produzir o ambiente, por exemplo, projetar o ambiente. Olha, aqui é uma definição do que é o design, por Lobach, é uma bibliografia interessante, Bernard Lobach. Design é um processo de resolução de problemas atendendo às relações do homem com seu ambiente técnico. Bem simples, né? Tudo que é projetado é feito para o homem, tá? E daí a gente tem objetos e utensílios. A gente tem esses dois itens do que é um objeto, o que é esse objeto ele pode se tornar um utensílio ou esse objeto pode ser uma ferramenta de trabalho que faz outros objetos, né? Então, nesse sentido, a gente tem o que significa objetos, no sentido etimológico, é feito para o uso. O que é um objeto, senão o objeto feito para o uso? Todo objeto, toda coisa que nós usamos é uma extensão ou prolongamento de nossas habilidades. Esses objetos e esses utensílios, eles faz com que nossas habilidades se ampliem de voz, de força, de percepção, tá? E esses objetos e utensílios promovem cultura. O que é a cultura, senão as coisas produzidas por um determinado grupo. E promove também a integração humana, esses objetos. Para você compor um objeto ou uma coisa, vamos trabalhar com, então, ferramentas do design. São elas o ritmo, equilíbrio, escala, tensão, nivelamento e aguçamento. São técnicas do design
trabalhadas na composição, ou muitas vezes até para aumentar o grau de criatividade do projeto, tá? O primeiro é equilíbrio e ritmo. Eu preciso ter um equilíbrio das forças. Esse equilíbrio ele pode ser simétrico ou assimétrico, tá? O equilíbrio age como uma baliza para a força, quer dizer, eu consigo o equilíbrio medindo as partes, as áreas. Eu posso dividir em áreas. Essas áreas vão estar equilibradas ou não, de que maneira? Eu posso ter equilíbrio por diversos motivos, por exemplo, cor, forma, eu posso trabalhar nesse sentido. Peso, altura, largura, tá? O equilíbrio ancora e ativa elementos no espaço e não precisa ser estático. Ele pode ser estático, como um equilíbrio simétrico, a simetria traz um equilíbrio perfeito. O que tem de um lado vai ter do outro, ou assimétrico não. Então, muitas vezes, o assimétrico ele vai proporcionar um ritmo. Ele vai desequilibrar, por exemplo, quer dizer, dentro de eu tenho equilíbrio com movimento, vamos dizer assim, um equilíbrio não estático, dinâmico, tá? E o ritmo é um padrão forte a ser seguido. O ritmo vamos dizer, ele é uma batida, o ritmo. A natureza trabalha com ritmo e equilíbrio. Esse ritmo, por exemplo, na natureza, é o que constrói a vida. Em algum determinado momento, há quebra do ritmo. Essa quebra do ritmo é que dá origem a diversas espécies, por exemplo, na natureza. No caso da produção humana, eu preciso seguir um ritmo. Esse ritmo pode ser a própria técnica. Por exemplo, eu vou construir com figuras geométricas derivadas do quadrado. Então, eu possuo um ritmo, um padrão que eu vou seguindo. De repente, eu vou quebrar esse padrão, esse ritmo, e dar um novo ritmo. Quer dizer, aí é que entra a criação. A criação, se não né? A criação, então, ela passa a ser a quebra do ritmo. Quer dizer, existe, ou a quebra do equilíbrio, existe algo perfeito, já estudado, já proposto. Eu vou propor algo além. Quer dizer, existe uma quebra de um equilíbrio, a quebra de um ritmo para eu poder criar. Tá? Senão eu vou fazer igual, senão eu vou reproduzir igual. E não é isso que interessa. Eu preciso sim ter em mente que eu preciso seguir um padrão, preciso conhecer esse padrão, segui-lo para depois quebrá-lo, tá? Aqui é a diferença entre ritmo e equilíbrio. Veja essa primeira, que eu tenho um equilíbrio estático. Eu tenho um ritmo, mas ele é estático. E aqui eu já tenho a quebra de um equilíbrio e onde eu proponho um outro ritmo, né? Quer dizer, existe algo diferente. Ele poderia ser mais intenso, tá? Aqui as obras do Niemeyer, por exemplo, onde tem ritmo e equilíbrio. Alguns modelos. Olha, essa aqui é uma estante do Ferruccio Laviana. Chama Caos a estante. E é onde ela tem ritmo e equilíbrio. Um equilíbrio desequilibrado, na verdade, né? Quer dizer, a quebra do equilíbrio e propõe um ritmo diferente. A escala, a escala pode ser considerada objetivamente ou subjetivamente. A escala objetiva é aquela escala que eu trabalho com ferramentas de medição, como o escalímetro, por exemplo. Eu vou tratar de uma escala 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100. E a subjetiva é quando, por exemplo, eu tenho um quadro de borboleta, uma borboleta que pega, sei lá, 2 metros quadrados, uma borboleta gigante na minha sala. É uma escala subjetiva. Não existe uma borboleta desse tamanho, por exemplo, tá? Em termos objetivos, se refere à dimensão exata de um objeto, no caso do uso do escalímetro. E subjetivo alude à impressão de que alguém tem um tamanho de um objeto. Então, ou quando, por exemplo, você trabalha na sua estrutura, a distorção, por exemplo, da imagem, a distorção de uma porta, ou quando você coloca uma porta gigantesca, é uma escala subjetiva, porque uma porta de repente, uma passagem é para passagem humana.
a gente tem assim a medida objetiva de uma porta de 2,30 m, 2,10 m. Eu vou fazer uma porta de 5 metros de altura. Quer dizer, então é uma escala subjetiva, tá? Aqui o projeto da ponte do arquiteto Calatara. Aqui seria numa escala objetiva, trabalhada. E aqui uma obra, Cloud Gate, que é uma obra de Anisha Kapoor, lá de Nova York. Ela é uma obra urbana, muito famosa, onde ela faz a distorção das pessoas, da própria imagem, do cenário e das pessoas que se aproximam. Cada parte dela existe uma mágica, assim, uma distorção da realidade, né? Isso é interessante. Atenção é o reconhecimento intuitivo da regularidade ou de sua ausência. É inconsciente, não requer verbalização ou explicação. Atenção é quando você quebra o ritmo, que é o que eu falei, quando você proporciona essa quebra de ritmo, existe uma tensão, ou a quebra do equilíbrio, você provoca uma tensão. Tá? Olha aqui na imagem, a gente tem, por exemplo, essa imagem, uma imagem simétrica, regular, e aqui a gente já tem uma quebra dessa regularidade, dessa simetria. A gente tem, então, uma tensão ali trabalhada. Aqui eu aumentei a tensão. Olha só, existe aqui, eu aumentei um pouco mais a tensão. Quem trabalha muito com isso é o Niemeyer. Raja Hadid, não sei se vocês conhecem, é uma arquiteta já falecida iraniana. Ela trabalha muito a questão de curvas orgânicas, ela trabalha muito o ritmo, o equilíbrio e a tensão, né? Outras técnicas também ela trabalha. Muito interessante. Tem os irmãos Campana, que são dois designers de produtos e designers de interiores também. Eles trabalham com interiores, trabalham muito junto com arquitetos, e eles também trabalham muito a tensão nos seus projetos. Aqui é uma escada do designer David Bastos, também provoca uma tensão, né, exagerada ali na escada. Aqui é uma fachada, chama Villa Sainten, também uma fachada diferente, que provoca essa tensão no usuário, né? Depois tem o nivelamento e aguçamento. O nivelamento, o que é? O poder do previsível, que empalidece diante do poder da surpresa. Aquilo que eu já vou prever, por exemplo, uma casa. Então, de repente, eu posso fazer uma casa simples, né? O telhado, porta, entrada. Todo o pessoal vai olhar, pode até admirar, mas não tem nada de novo. Então, isso é o nivelamento, quando eu preciso de algo ordenado, ou a ordem, uma ordem correta, algo já previsto pela sociedade. O nivelamento é muito importante, principalmente para o uso de estruturas públicas. Eu preciso saber onde está a entrada, eu preciso saber onde está a saída. Eu dirigindo, eu preciso ter ali, não posso ter nada me distraindo. Então, muitas vezes, para serviços públicos, urbanos, o nivelamento é interessante. Já o aguçamento é quando tudo é muito esquisito. Por exemplo, quando a estabilidade e a harmonia são polarizadas daquilo que é visualmente inesperado e daquilo que cria tensões na composição. É quando eu exagero na minha criação, eu assusto muitas vezes meu usuário, num bom sentido. Esse susto, vamos dizer assim, o usuário dá um passo para trás e fala: nossa, o que é isso? Claro que ele admira, o aguçamento ele desperta o olhar do observador, muitas vezes esconde o uso, né? Esconde realmente essa preocupação do uso, para dar mais a questão da contemplação. Claro que também é importante o uso, o objetivo é o uso da estrutura, do objeto, mas muitas vezes não é o primeiro momento. O primeiro momento é de contemplação. Eu vou olhar, contemplar e usar. Então, muitas vezes são objetos, muitas vezes que algumas pessoas não entendem, muitas pessoas não usam, então pode cair nesse problema, né? O nivelamento já é o contrário, as pessoas esperam, usam, sem muita estética, é mais nivelamento do lado prático, não tem muita estética. O aguçamento ele já tem mais estética, então não tem tanto prático.
Quem já usou aqui alguma estrutura do Niemeyer, por exemplo, algum prédio dele, vai perceber isso. Ele não está tão preocupado com o uso, com o conforto. Ele faz e depois ele vai pensar nisso. Então, é por isso que às vezes você chega numa estrutura dele e fala, nossa, o que é isso? Chega a ser desconfortável usar um teatro, sei lá, uma cadeira, um objeto dele de design de produto. Ele tem alguns que também são objetos maravilhosos, só que muitas vezes ruins de usar, tá? Então existe essa dicotomia separada, o que é nivelamento é quando algo esperado, né? E aguçamento quando eu não espero e fica muito interessante. Aqui duas imagens do nivelamento, algo esperado, e do aguçamento, onde eu trabalho essa tensão, trabalho as outras ferramentas, o desequilíbrio, tá? Aqui é um conjunto de casas, olha que interessante, que também tem causa uma tensão, existe um aguçamento das informações aí. Olha esse prédio também parece que vai cair, muito interessante. Esse aqui é um projeto da Escola Politécnica de Lausanne, na Suíça. Eles fizeram um observatório de madeira e ficou bem interessante. Na verdade, é uma politécnica, significa que existem várias áreas, é design, engenharia e arquitetura, os três trabalhando no mesmo projeto. E é uma estrutura feita com 24 cilindros, com diversas ripas de madeira, conectadas entre si. E conforme pela entrada você entra, é um espiral, e você inicia um movimento em espiral, que depois de uma volta de 720 graus, leva o visitante de volta ao ponto de partida. E ele é todo aberto, então você contempla a paisagem dos Alpes suíços. É bem interessante. Esse objeto está lá até hoje, mais ou menos uns 5 anos que foi construído. É bem interessante. É um objeto simplesmente de contemplação. Sua função é, vamos dizer assim, apenas proporcionar uma visibilidade diferente, né? Dentro desse objeto, dessa coisa. Esses são os livros que eu usei. Esse Loba, que é bem interessante, fala sobre a configuração de produtos industriais. A maioria deles a arquitetura usa, tá? E esse livro aqui que eu já usei a aula passada, Sintaxe da Linguagem Visual. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Professor, por Oi. exemplo, assim, a questão que você explicou sobre o design, do nivelamento e tudo. Então, o design ele pode ser tanto, que nem você mesmo falou, uma sobreposição de formas, mas não tem que ter um padrão exato. Então, ele é uma coisa que pode ser sem padrão, tipo, não deixe de ser design por você criar algo sem padrão. Sem padrão não existe. Qualquer construção humana ou qualquer pensamento humano vai estar dentro de um padrão. Até pela própria linguagem. Quando eu penso, quer dizer, eu sou brasileiro, eu tenho uma língua por trás, eu já tenho um padrão ali já pré-estabelecido, a própria língua. Então o pensamento já é um padrão. Eu já Certo. penso assim, até devido à minha cultura, né, à minha criação. Então existe já essa padronização. O que eu quero dizer, quando você é um projetista, você vai ter que quebrar esses padrões para poder fazer algo diferente, né? Ou criar algo diferente. Então, por isso que existem os fundamentos do design. Os fundamentos do design, esses são alguns, né? Que são essas 4 técnicas aí que eu passei para vocês. Isso ajuda a você quebrar o padrão. O padrão já é proposto. Então, para a aula que vem, eu vou passar uma atividade. É um padrão. Eu vou passar Entendi. modelos que desses modelos você vai criar o seu dentro desse padrão. Mesma coisa, olha, vamos passar essa teoria para o trabalho que a gente desenvolveu. Eu propus um padrão, todos quebraram esse padrão. Se alguém me entregou só um cubo, por exemplo, como modelo, então ele não quebrou o padrão. Quer dizer, ele seguiu um padrão e não teve criatividade nenhuma.
Então, a criatividade em si é a quebra de um padrão, é aquilo que é diferente. Eu vou de repente, ter um conjunto de conhecimento técnico, como na arquitetura, o caso, vocês têm aulas de desenho técnico, desenho de observação, meios de expressão, que são padrões. São padrões. Isso já é estudado, já é prático, inclusive está na grade, tem que ser passado isso, é um padrão. Agora, o que a gente faz é que vocês entreguem trabalhos com a quebra desses padrões, utilizando esse padrão, só que vocês têm que ir além. Então, na verdade, então vocês vão ser formados como arquitetos dentro de um padrão, né? Olha só. Vocês vão ter conhecimentos técnicos padronizados para vocês quebrarem todos eles ou criar novos padrões. Aí vocês já vão ser arquitetos renomados. Por quê? Porque quando você cria um padrão, registra esse padrão, é sua identidade, aí você acaba tendo sucesso no mercado. Caso contrário, não. Você vai repetir desenhos, vai continuar fazendo casinhas, vamos dizer assim. Não vai extrapolar, não vai além. Por isso é importante ter o padrão, né? Conhecer a técnica, saber trabalhar com ela, se ferramentalizar, para depois poder quebrar esse padrão, fazer algo diferente. Evoluir a própria técnica, evoluí-la, né? Tudo bem? Entendi, obrigada. Mais alguma dúvida? Foi muito importante a pergunta. Que realmente é isso, a gente acaba se acostumando a repetir padrão. Então, muitas vezes, a gente vai ficar igualzinho aos outros. Isso não pode acontecer. Você para ter um sucesso no seu projeto, você tem que quebrar esses padrões, proporcionar ritmo, equilibrado ou não, tensionar, pode também ter nivelamento das suas informações, mas com caráteres diferentes, vamos dizer, mais nobres, né? Trabalhar com a parte estética disso, cor, forma, principalmente, né? E aí, mais alguma dúvida, pessoal? Olha, temos 10 participações hoje. Ó, a Alice está perguntando, professor, mas esse aguçamento corre o risco de ser exagerado demais e por isso ser ruim? Corre sim. Esse aguçamento ele tem que ser moderado. Muitas vezes depende do público no qual você está trabalhando, com o qual você está trabalhando. Depende da cultura que você está trabalhando. Então, muitas vezes esse público já espera algo tranquilo, que não vai ter tanto, né, tanto susto assim. Então, muitas vezes você acaba fazendo com que as pessoas não usem determinadas estruturas por ser muito esquisita ou por estar muito diferente de ser normal, né? Então tem que tomar bastante cuidado, sim, com o exagero, né, do aguçamento. Eu devo aguçar, sim, o meu projeto, mas muitas vezes ser maneirado. A criatividade também envolve você pensar que o seu usuário vai te entender. O nosso objetivo é esse, fazer com que as pessoas usem de uma forma segura, legível e em estrutura. Agora, claro que a gente tem que colocar o fator estético aí. Então, eu não vou fazer, de repente, uma cadeira, eu vou fazer a cadeira, né? A cadeira, o projeto já existe, é um padrão, né? Eu posso, então, pegar diversos padrões de cadeira e reformulá-lo, ou criar a minha cadeira, dentro do que já se conhece como cadeira. Mesma coisa com as estruturas, com os materiais trabalhados, né? Eu vou passar um trabalho bem fácil, vai ser assim. Então a aula que vem, então antes eu vou postar alguns modelos de kirigami, explico o que é a técnica e a gente faz 2 ou 3 modelos já disponíveis. Depois eu vou pedir uma criação de vocês. Vai ser legal, vamos ver como que vai ser online. Aí eu peço para vocês postarem como eu vou abrir lá como atividade projeto orientado, porque aí você vai fazer, eu vou orientando. Aí você vai fotografa o que você fez e me envia. A gente abre uma live assim, de repente para vocês até me mostrarem, não sei. Mas vai ser tranquilo. A aula que vem eu passo para vocês. Eu explico como faz na aula normal, gravo e depois disponibilizo. E disponibilizo os templates também, tá? Chama Kirigami. Kirigami é com K, Kirigami. Tudo com I, Kirigami.
É uma técnica chinesa de corte e dobra de papel. Eu tenho muitos É trabalhos. aquele negócio tipo um origami que você pode cortar também? Sim, é esse mesmo. Ah, Nossa, isso é difícil pra caramba. então, mas eu vou passar uns modelos bem fáceis para vocês fazerem. E aí, para vocês entenderem a técnica. Daí, entendendo a técnica, vocês podem desenvolver a de vocês, o projeto de vocês. Eu vou querer um projeto diferente. Simples, porém diferente. Vamos ver o que vai sair. Eu acho que vai ser legal. Eu não sei quando vai voltar ainda, né? Então vamos continuar assim. Quando a gente voltar, a gente vê o que a gente pode passar de prática. Eu posso passar os modelos mais avançados de Kirigami para vocês, que aí é difícil passar online. Tudo bem? Mais alguma dúvida? A Alice está perguntando, professor, o trabalho anterior 3D eu deixei na secretaria. Ah, sim, eu já recebi. Eu postei lá no Aprender os dados dos critérios de avaliação desse projeto. Eu ainda não fechei, mas estão todos comigo, tá? Quem me entregou pessoalmente já estão comigo. Os virtuais eu não vi ainda, eu vou ver essa semana ainda. Se alguém deixou de fazer, eu acho que tem até hoje, se não me engano, ou até amanhã. Se for o caso, se alguém precisar que eu prorrogo, tá? Ok? Pessoal, então eu vou encerrar aqui essa gravação e aí eu vou disponibilizar para vocês, tá? Essa aula lá no Aprender, ok? Se tiver mais alguma dúvida, pode enviar pelo Aprender mesmo. Se alguém precisar do meu telefone também, é só pedir, ok? Então, um grande abraço a todos. Fiquem todos em casa, se cuidem, lavem bem as mãos e até logo, até breve. Abraço.